E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje a gente vai fazer uma tiragem de cartas, né? A gente já fez uma aí de cura em relação à mãe. E hoje a gente vai fazer uma de cura em relação ao pai, mesclando aí os conhecimentos da constelação familiar. Então você pode escolher, né, qual tiragem vai ser a sua. A primeira opção é a água florida, tá? A segunda opção é a essência de girassol. E a terceira opção é a mandala. Sente aí no seu coração qual dessas três que é. Se precisar, pausa o vídeo, dá uma respirada, vê onde que teu olho fica parado mais tempo. E a gente vai para a primeira tiragem. Ah, o tempo vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? Então é só olhar aí embaixo qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira, e aí você pode ir direto para que você escolheu. Então bora começar com a água florida, tá? Você pode respirar fundo, tirar esse momento aí para pensar no seu pai biológico, nessa figura paterna, independente de ter conhecido ou não, tá? Traz aí essa imagem para dentro do seu coração, né? Independente de como foi a vivência, mas assim, experimenta, né? Olhar profundamente, respirar fundo, tirar esse momento aí para relaxar, para ficar numa escuta atenta, né? Esse vídeo não é só tipo, ai, vamos tirar um tarozinho, nunca é, né? Mas assim, a proposta aqui é um trabalho de cura. Então, se permita vivenciar esse trabalho, tá? Muito bem. Então, eu vou começar com as cartas, né? Do oráculo vermelho, que são cartas do sagrado feminino, porque pra gente poder acessar o masculino, pra gente poder acessar o pai, a gente precisa obrigatoriamente de uma permissão da mãe. A constelação familiar, ela mostra isso muito claro pra gente. Se a mãe não permite que o filho tenha acesso ao pai, esse filho não vai ter acesso ao pai. Geralmente é uma criança e se torna uma pessoa, né, super protegida, com medo de tudo, sem coragem para fazer o que deseja fazer na própria vida. Então a gente começa com esse oráculo do feminino para trazer essa abertura, né, desse campo lindo, maravilhoso, que é o campo do feminino, do amor, né, por onde flui esse amor incondicional, esse fluxo da vida, para a gente poder receber essa permissão para adentrar, né, na cura com o pai, com as cartas do caminho sagrado. Então, primeiramente, a gente tem aqui a anciã. Ela, essa aqui é um portal feminino que fala de mulheres com uma mente mais antiga, uma mente mais, a palavra que vem é antiquada, mas no sentido de assim não entender e não soltar as dores que aconteceram no passado. Então, é, dentro do feminino na sua família, isso não é só a mãe, tá? Isso pode ser as avós, a mãe do pai, a mãe da mãe, etc. Que tem muito essa característica de tipo assim, é do meu jeito e pronto, acabou. E não tem conversa, né? Então a anciã, ela vem com esse gélido, né? Esse lugar mais gelado e mais duro de lidar. E a mensagem dela, né, de abertura para esse campo é: sou a pausa entre uma respiração e outra, e a escuridão da lua. Sou a sabedoria interior e a aceitação das coisas como são. Sou a unidade e o divino potencial. Sou o perdão e a mãe de sua alma. Então, você pode fechar os seus olhos por um momento. Eu vou repetir essa frase para vocês. E você pode olhar para elas, né? Sua mãe, suas avós, todas as mulheres da sua família, independente se você conheceu elas ou não, tá? E experimentar dizer para elas: esse é um recado da deusa anciã para vocês. Sou a pausa entre uma respiração e outra, e a escuridão da lua. Sou a sabedoria interior e a aceitação das coisas como são. Sou a unidade e o divino potencial. Sou o perdão e a mãe de sua alma. E ainda de olhos fechados, você pode respirar fundo,
ver o que muda pra você, tá? E devagarinho abrindo os olhos com esse canal de abertura. Tá aqui pra quem quiser ler depois, tá? Se quiser pausar o vídeo. E muito bem, com essa bênção da anciã, que apesar de ter trazido inicialmente esse aspecto mais rígido, né, é onde reside a sabedoria, é onde reside a experiência das coisas que aconteceram. Então também tem aí uma inteligência atuando, né? Muito bem. Então, grupo 1 escolheu água florida. O que esse grupo precisa? Como está o momento presente desse grupo em relação ao pai? Como que está esse momento presente do grupo 1 em relação à figura paterna? Rapaz, muita coisa, né? É como se o movimento das cartas, ele também fala sobre, tipo, o negócio nunca consegue encaixar direito, né? Às vezes vocês até tentam, sabe? É um grupo que tenta, né? Que experimenta mesmo, assim, uma aproximação, mas parece que o negócio não vai, né? Sempre tem aquele... Tudo bem, gente, acontece. Tudo é como tem que ser. Como tá o momento presente do grupo 1. Dança ao sol, auto-sacrifício. Então, o momento presente de vocês em relação à figura paterna, né? Carta número 6, o auto-sacrifício, fala sobre como que vocês são um grupo que se sacrificam muito pela família, né? E aqui pela família entendam assim, quem já tem filhos, tudo mais, né? Por essa família que você criou. Mas tem muitos aqui que se sacrificam muito pelo pai e pela mãe, né? Ainda tem ali o cordão umbilical mais sem romper. Então, vocês acabam, assim, sacrificando a vida de vocês, deixando de fazer o que vocês querem. Por isso que eu falei no começo do vídeo, né? Pessoas que não têm coragem de ir pra vida, não têm coragem de fazer aquilo que querem. E esse é um movimento de autossacrifício de vocês, tá? Vocês sacrificam a vida, vocês sacrificam as amizades, muitas vezes, relacionamento. Aqui, muitos não conseguem firmar as relações, né? Não conseguem levar adiante, e porque tem essa necessidade de estar ali, servindo, né? aos pais. Ela chega a dar do nada deu um seco na garganta, assim, sabe? Porque é uma situação que ela cansa vocês e vocês não conseguem falar sobre isso, sempre trava, né? Porque entra num campo de muita dor, entra num campo de muita culpa, né? Por algum motivo vocês sentem culpa, né? Isso é pra quem servir, tá, gente? Se você falar, eu não sinto culpa, então não é pra você o recado, só isso, tá? Mas é um grupo que tem esse sentimento de culpa, então não consegue falar sobre isso com as pessoas que estão no entorno, né? Com as pessoas pelas quais vocês se sacrificam. Muito. Então, qual a cura que o grupo 1 precisa materializar em relação à figura paterna? Qual a cura que o grupo 1 precisa materializar em relação à figura paterna? Fogo sagrado, paixão e espontaneidade. Muito bem, número 30. Número 30, ele faz, é uma das alusões, na verdade é antes, né, mas ao retorno de Saturno. Dá uma pesquisada sobre o que é o retorno de Saturno, que isso vai ajudar vocês de alguma forma. Mas a cura que vocês precisam manifestar agora em relação à figura paterna é o 29 e 30. Por que eu falei 29, né, que tá aqui no fundo do baralho? Busquem o retorno de Saturno. Por quê? Porque tem muita gente aí entrando nessa fase da vida, né? Onde o Saturno, ele faz a cada entre 28 e 30 anos, uma volta em torno do Sol, né? A partir do dia que você nasceu, Saturno estava num ponto.
quando dá essas datas entre 28 e 30 anos que você nasceu, ele volta para esse mesmo ponto onde ele estava quando você nasceu. Isso significa uma virada de chave, isso significa um novo ciclo, tá? Dentro dessa área da sua vida. Isso é dentro da astrologia, tá, gente? Eu não vou entrar aqui o que é o retorno de Saturno porque eu não entendo profundamente, mas tá vindo para vocês pesquisarem sobre isso, né? Para vocês entenderem até esse processo. E o que acontece? O fogo sagrado, ele fala da importância de vocês, primeiro, deixarem ir embora, queimar com fogo, sabe? E para alguns aqui vai ser o fogo da raiva, sabe? Tipo assim, tá ouvindo, o processo na vida que tá se arrastando, pode dar aquela explosão. Mas o fogo sagrado, ele fala da importância de vocês transmutarem esse momento que vocês estão de alto sacrifício, jogar no fogo mesmo, queimar, né? E como que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma fogueira? Pode, é ótimo. Ou vocês podem acender uma vela. Escreve no papel tudo que vocês sacrificaram, escreve no papel todos os comportamentos que vocês querem que vá embora, tudo aquilo que vocês não querem mais para a vida de vocês. Façam isso numa lua minguante ou nova, tá? Não sei quando esse vídeo vai entrar, mas assim, façam numa dessas luas, não façam em crescente cheia, tá? Tipo assim, não recomendo. E aí você entrega pro fogo, coloca num pirizinhos pra poder queimar, né? Pra não queimar sua mão, nem pegar fogo em nada. Faça de forma segura, tá, gente? E aí você queima esse papel e pede pro fogo levar embora da sua vida tudo aquilo que está ali, tudo aquilo que você não quer mais. De comportamento, de padrão, de sacrifício, de dores, de culpa, tudo, 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 tá? Porque o convite pra vocês aqui é que nesse novo ciclo, né, pra quem tá aí na fase dos 28, entre 28 e 30 anos, 32, que vocês possam começar a ser vocês, sabe? Tipo assim, sair desse lugar de se matar, de se sacrificar, de deixar de ter a vida que vocês desejam ter, pra entrar no lugar da paixão, do tesão pela vida, do querer estar aqui, do querer conhecer as pessoas, do querer sair, do querer socializar, sabe? Do querer construir a vida que vocês sonharam, sabe? Querer construir aquilo, porque onde vocês estão, vocês não estão construindo a vida dos sonhos de vocês. Você pode estar construindo uma vida legal, ok, mas ainda não é aquilo que você deseja, não é aquele que você sonhou. E isso te apaga, isso apaga o seu fogo. Então a cura que vocês precisam é realmente transmutar. Porque a partir do momento que vocês deixam ir embora e vocês passam a ser vocês, sabe? É como se vem aquela sensação de liberdade, sabe? Tipo assim, meu Deus, finalmente chegou o meu momento de viver. Coisa que já era pra vocês estarem vivendo há muito tempo, né? Então, não esqueçam, tudo é perfeito como é, né? Não estou dizendo que a vida que vocês levaram até agora foi errado, nada disso. Tudo que foi como foi, teve que ser, foi perfeito. Mas está chegando aí o chamado pra vocês, pra serem vocês, sabe? Serem espontâneos, não ficarem prendendo coisa na garganta, não ficarem segurando o que vocês precisam falar, né? A fala, gente, ela é com amor, a comunicação ela tem que ser amorosa, mas tem que ser compreensível. E se vocês não conseguem falar, vocês não estão sendo vocês estão se escondendo. Por isso, tragam o fogo, tragam a luz para a vida de vocês. Iluminem quem vocês são, mesmo que vocês não gostem muito, porque às vezes a gente olha, ai, poxa, tem uns negócios aqui em mim que eu não gosto. Ninguém é perfeito, sabe? Assuma os seus defeitos, assuma suas qualidades e ó, vai pra vida, tá? Queima, 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 queima. Traz a presença do fogo, acende vela em casa, acende incenso, sabe? Claro, sempre com segurança, né, gente? Não coloquem fogo na casa, não é sobre isso, tá? Tenham cuidado, tenham precaução, mas tragam mais pra perto. Se vai cozinhar, sabe? Se conecta com o fogo do fogão, assim. Tudo que tem fogo, se conecte. Ah, Stephanie, não tem fogo, não tem vela, não tem nada. Suas células o tempo todo produzem energia. Se conecta com o seu coração. Tá resolvido. Se conecta com o seu fogo interno. Tá resolvido, tá? Conselho para esse grupo 3. Eu nem sinto de tirar mais cartas porque assim, tá bem claro. Ah, tá. Tá bem claro assim, né? Mas
Tem mais duas que eu vou tirar pra vocês que tá vindo. Que é como que a gente pode facilitar esse processo, né? Como que vocês podem sair desse momento de auto-sacrifício para um momento de espontaneidade, de fogo, né? E aí vem a sacola de talismãs, o número 28. Lembra? Retorno de Saturno, 28, né? Aliados e apoio. Aqui, gente, tem um chamado, assim, que vocês precisam das amizades de vocês fortalecidas. Se vocês não têm, é hora de fazer. E não é forçar amizade com ninguém. A vibração que você tem vai atrair as pessoas certas pro seu momento. Né? Quem você não confia, gente, você não confia, não vai na trela, não vai, sabe? Não force, tá? Porque, os outros acham tal pessoa legal. Não force, tá? Tenha aliados fiéis do seu lado. E se for o caso, né, nem sempre as amizades ajudam tanto, você pode contar com o apoio de terapia, né? A sacola de talismãs falando do apoio fala sobre a necessidade de você trabalhar esse desprendimento, né? Porque aqui eu não sinto que você não tenha contato com os seus pais. Aqui eu sinto até que tem bastante, até demais. Mas que você possa trabalhar o desprendimento, tanto desse cordão umbilical que ainda não foi bem rompido, quanto, caso for o caso, que eu não sinto aqui, mas vou falar, tanto quanto for o caso de, assim, trabalhar questões de rancor, mágoa, sabe? Coisa que tá guardada aí, que vem dos pais e que você ainda não soltou, que você sente em relação a eles. Trabalhe na terapia, né? E existem muitas formas de terapia, gente. Não é só psicólogo, não é só psiquiatra. Essas são muito boas, tá? Não me entendam errado, elas são muito, muito importantes. Mas procure, né? Procure outros apoios pra você. Porque a sacola de talismãs, ela é uma sacola de ferramentas mágicas. O que isso significa? Pra quem é da mais magia, assim, né? Mas acende uma vela, faz uma oração e tem seus amuletos de proteção e etc. Se firme na sua fé. Se firme com o que você tem para poder transmutar todo esse processo. Mas se você não é essa pessoa, né? Busque apoio naquilo que você tem, naquilo que você acredita, naquilo que é importante pra você, né? Que faz sentido pra você. É psicoterapia? Perfeito, vai, sabe? Vai, não posterga mais. Porque vocês são um grupo que precisam ir pra vida. Vocês têm que sair desse lugar de autossacrifício, porque daqui a pouco os seus pais não estão aqui e você vai ficar num vazio imenso. Porque você não tem mais por quem se fazer de vítima, tá? Não tô dizendo que é legal o que eu tô falando, não tô dizendo que, tipo assim, é fácil de ouvir isso, mas assim, compreenda que você tem muito pra viver. E esse papel que você tá não te cabe mais. Não te cabe, tá? Então, busquem apoio para lidar, para transmutar, para trazer pra fora, né, quem você é de verdade. Não esperem mais, tá, gente? Não esperem mais, porque Saturno tá aí batendo na porta de vocês e, ó, o negócio começa a vir. O que você plantou? O que você vai colher agora? Não tem nada pra colher? Então, mais um ciclo, né? Então, bora lá. Tá na hora de vocês, tá? Conselho. Conselho pro grupo 1. Conselho final pro grupo 1. Em relação ao pai. Olha que interessante. É em relação ao pai, mas aqui vem muito a família toda, né? O pai, ele não tá, parece que não tá desprendido de vocês. Ele tá bem presente. Conselho final pro grupo 1. A água florida, ela que vocês escolheram, né? Ela é uma água que fala de descarrego. Ela é uma água muito utilizada para auxiliar, né, até em processos cerimoniais. E aqui fala da necessidade que vocês precisam, e por isso que veio o apoio, né? De descarregar toda a frustração que vocês têm guardado com vocês durante todos esses anos. O conselho final é o número 33. Minha gente, vocês estão... É um grupo aí nessa faixa de idade mesmo, 28, 32 anos. Número 33, ele fala do número da missão de alma, né? Independente de você acreditar que existe missão, que existe propósito, que não existe,
No final das contas, a numerologia ela traz muita sabedoria, né? Tá ali todo o mistério do universo de forma matemática. E o 33 fala da importância que vocês da importância de vocês acessarem, de novo, né? Essa dimensão dos sonhos de vocês. O que você sonhava quando você era criança e que falaram que você não ia poder fazer? Então tá na hora, sabe? É de reativar esses sonhos, tá na hora de colocar pra fora. Se aquilo não faz mais sentido nenhum pra você, nenhum, aquilo não te vibra mais nada no corpo, então olhar, né, o que faz, que te dá alegria, né, e acessar esse lugar de realizar esses sonhos. Sair do sacrifício, sair da labúria mesmo, assim, né, desse processo de entregar tudo que você tem, inclusive a sua vida, e não viver ela, tá? Pra você adentrar nessa dimensão dos sonhos e poder realizar aquilo que você tem pra realizar, tá? Essa carta só veio pra confirmar o que eu já tinha falado na outra, né? Pra quem lembra, eu já tinha falado isso, né? E o número 33, ele fala assim: você passou pelos retornos de Saturno, você tá pronto para uma nova etapa, você tá pronto para um crescimento, o crescimento, sabe? Não é, eu vou crescer mais um pouquinho, não. Você tá pronto para alavancar tudo na sua vida. Os 30, eles são considerados uma das idades de ouro, né? Onde todo mundo prospera, onde as pessoas crescem, onde esse é o momento, né? E vocês são um grupo com esse potencial. Só que vocês precisam sair do número 6, tá? O autossacrifício, porque o 3 mais 3 dá 6, né? Ele, ele vai ser importante. Não foi como se vocês tivessem jogado fora a vida de vocês, não foi como se nada disso. Esse processo que vocês passaram e estão passando, ele é um processo que foi importante, muito importante, sabe? Ele construiu quem vocês são hoje. Ele vai construir quem vocês vão ser amanhã. Então, a dor, o sofrimento, tudo aquilo que a gente cede, né? Isso constrói a gente. Isso nos dá força. Isso transforma a gente no ser humano que a gente quer ser. Ou não, né? Mas aí é uma escolha. São escolhas que a gente faz. Então, no caso de vocês, né? É um grupo que tem a possibilidade de escolher o que deseja, o que precisa, o que quer. Soltar essa rigidez, essa frieza voltada aí do feminino, muitas vezes, né, pro masculino, e poder acessar, porque aqui é onde vocês têm a força para acessar esses sonhos e para realizar eles. Saiam dessa vida de autossacrifício, tá? Bom, a leitura de vocês é essa. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e boa sorte. Então agora a gente vai pro grupo que escolheu a essência de girassol, tá? Vou deixar ela aqui do ladinho e bora lá. Então a gente começa com o baralho do Sagrado Feminino, né? O oráculo da Lua Vermelha. Para abrir esse campo do feminino, né? Como eu tava falando ali na primeira tiragem, a gente só tem acesso ao lado masculino quando o feminino permite. Então aqui você pode respirar, pensar nessa figura paterna, né? O seu pai biológico, independente de você ter conhecido ele ou não. E a gente vai tirar uma carta, né, uma abertura desse canal do feminino aí, pra abrir o seu lado masculino, ok? Grupo 2. Grupo 2. Muito bem. Bom, pro grupo 2 vem a feiticeira, né? A gente tem aí um feminino que tem sabedoria, né? Tem muito amor, muito amor. A gente tá falando com um clã de mulheres que realmente de magia, né? Quem aí acha que a família não tem magia, tem sim. E a feiticeira, ela fala, nesse momento, assim, né? Que
tudo aquilo que passou na vida de vocês não leva tão pro pessoal, sabe? Não foi com você. Então é como se tivesse uma soltura do das culpas, né? O feminino de vocês tá como assim, meu filho, minha filha. Isso é problema meu, isso não é problema de vocês, sabe? Deixa esse problema comigo que eu cuido dele, porque isso não interessa a vocês, tá? Vá cuidar daquilo que pertence a vocês, porque disso, essa dor, esse karma, essa questão, eu cuido, é meu, tá? Então você pode fechar os seus olhos, eu vou ler a carta e você pode imaginar esse clã de mulheres, mães, avós, bisavós, etc., atrás de você, né? E você pode repetir isso para elas e só ver como isso ressoa dentro do seu corpo, tá? Então respira fundo, olha todas elas na sua frente e você pode perguntar para elas: sente a centelha selvagem dentro de si? A magia implícita no mundo cotidiano? Esse é o seu mundo. Acenda seu lado selvagem. Liberte-se das restrições. E seja uma mulher apaixonada, sexy e indomada. Somos a magia selvagem. E você pode respirar fundo, ver como que isso mexe dentro de você. Devagarinho você pode ir abrindo os olhos. Para quem quiser ler a carta, eu vou deixar ela aqui, você pode pausar o vídeo. A gente tem aí Mulheres Lobo, né? Se vocês não leram ainda, tem um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos. Ele tá bem famoso, assim, vale muito a pena ler ele para esse grupo 2, porque é um grupo que tá atraindo muita sabedoria, né? Tem muito amor, assim, eu sinto muito essa energia do amor, muito essa energia do selvagem, mas daquele selvagem sábio que tá em comunhão com a natureza, sabe? A gente tá falando com um sistema familiar que é um clã de mulheres sábias, né? Então, sintam-se lisonjeados e honrados com esse presente, né? Com essas mulheres da sua família. A abertura pro masculino, a abertura, né, para esse lado paterno de vocês, é realmente acender esse lado selvagem, é realmente acender essa chama do instinto e da intuição dentro de vocês, né? Ser selvagem não é ser porra louca, não, tá? Ser selvagem é você estar em comunhão completa com a natureza. E é aí que tá a cura com o pai, aí que tá a cura com esse lado paterno. Então, grupo 2, o girassol. Essa mensagem vai ser mais espiritualizada, viu, gente? Então, prepara aí. Não sei se é todo mundo que vai entender ela. Grupo 2, como tá o momento presente do grupo 2 em relação ao pai, como tá o grupo 2 em relação ao lado paterno. Deu uma bugada, né? Essa carta aí deu uma bugada no grupo 2, tá? Tipo, como assim? Eu pensava isso, mas é por aqui, como... Né? É um grupo que talvez aí muitos tenham pensado que a cura, né, o processo de harmonização estivesse em se recatar, estivesse em se esconder, estivesse em se submeter. Só que não é por aí, é bem pelo contrário, né? E, de novo, né, ser selvagem não significa ser porra louca. Tá vindo muito essa frase, que é pra deixar isso bem claro pra vocês. A selvageria, ela tá relacionada com a natureza, gente. Né? De entender que o seu corpo é sagrado, de entender que as relações que você construiu ou deixou de construir são sagradas, né?
que a família é sagrada, que tudo do jeito que acontece, tudo é muito sagrado. O selvagem, ele entende a matéria, coisa que vocês estão um pouco, né? Então, momento presente, roda do arco-íris, consciência da totalidade. Essa leitura vai ser bem mais espiritualizada mesmo. Então, número 18, né? O 1 mais 8 dá o número 9. A roda do arco-íris fala que nesse momento presente vocês estão nesse processo mesmo de unir tudo, de tudo se tornar um, de tudo, sabe? Tomar uma forma assim de... Vocês estão adentrando na consciência. E esse foi um dos motivos porque vocês escolheram o girassol. O girassol, ele é uma flor que conforme o sol vai passando, ele vai girando, apontando para o sol. É por isso que ele chama girassol. Então ele vai acompanhando o sol, aí o sol morre, aí ele abaixa a cabecinha. Aí o sol volta e ele vai acompanhando. Esse olhar para a luz, esse olhar para o sol, o xamanismo chama o sol, ele é uma figura masculina. Ele é uma figura de fogo, uma figura que fertiliza a terra. Sem o sol, a terra não dá planta. A terra, ela é infértil. E para a terra ser fértil, ela precisa do sol. Assim como o sol precisa da terra para poder cumprir sua função também de fertilizar, por exemplo, né? Então, ele existe sem a terra, né? A terra também existe sem ele, mas eles seriam inférteis. É como se fosse isso. Então, vocês escolhendo o grupo do girassol fala como vocês estão buscando essa luz da consciência. É um grupo que está entrando ou já está mergulhado na espiritualidade, já está nessa busca, nesse entendimento do porquê, né, que as coisas foram como foram, do porquê que aconteceram como aconteceu. E a unidade, a consciência da totalidade significa que vocês, se não chegaram, vão chegar na conclusão de que tudo é um, né, de que esses movimentos da vida, deixa eu mostrar aqui pra você, esses movimentos da vida, que nem sempre são claros pra gente, eles são sincrônicos, eles são perfeitos exatamente como foram. Se teve abandono, cara, por algum motivo teve que ser, sabe? Se teve uma ausência paterna, por algum motivo teve que ser. E com o tempo a resposta ela chega, sabe? Você entende. Você olha pra sua vida, você olha pra quem você se tornou e você entende. Você fala, menina, se tivesse sido diferente eu não estaria aqui onde eu tô. Eu não, sabe? Tudo diferente. Então vocês estão nesse momento de plena consciência. Vocês estão adentrando a consciência e a compreensão. O que é muito bom pro pai de vocês e pra vocês, né? Pra vocês poderem se libertar, porque vocês trabalham isso buscando talvez o perdão, a autocura, só que isso liberta todos os envolvidos, inclusive o pai, né? Aqui, o número 9, né, ele é um número muito sagrado, ele é o espiral pra cima, né? Você tá ali com o pezinho no 10. Você tá ali no pezinho pra subir de nível, subir o degrauzinho da consciência, né? Então, vocês estão quase. Isso é muito bom. Muito bem. Que cura o grupo 2 precisa manifestar em relação ao pai nesse momento. Liberar raiva, gente. Liberar raiva. Que cura o grupo 2 precisa manifestar em relação ao pai nesse momento. Cocopele, fertilidade. Aqui vai vir uma mensagem super estranha. Bom, o grupo 2 eu tô falando com um grupo que tem aí um processo de raiva ainda a ser assentado, harmonizado, liberado. Ele precisa ser liberado de dentro de vocês. Isso vocês vão encontrar, gente, no decorrer da jornada. Seja chorando, seja, sabe, em algum processo de terapêutico holístico, seja em... Não sei, vocês vão encontrar, vai ter algum gatilho na vida de vocês que vai trazer essa liberação. Isso, se não acontecer por bem, porque vocês foram buscar, vai acontecer por mal, porque a vida vai trazer. Lembra, vocês estão na roda do arco-íris, as coisas são sincrônicas, o que você pede chega, as compreensões vêm e essa liberação ela vai vir.
O Cocopelli, né, ele fala de fertilidade, aqui é uma carta. E se fosse uma outra tiragem, ela significaria uma coisa completamente diferente. Mas a gente está falando com um grupo que alguns pais, e isso não é para todos, tá? Tem um comportamento de macho alfa reprodutor, aquele que vai fazendo filho assim, com muitas mulheres, né? Que tem essa característica de, enfim, né? Gerar filhos e mais filhos e criar muitas famílias diferentes e não estar em nenhuma delas, tá? Por isso que tem até aí um processo de raiva, um processo, chega a dar um pouco de dor de barriga, assim, um pouco de. Isso aqui, não queria nem olhar pra isso, né? Que é um monte de irmão, alguns vocês provavelmente nem vão conhecer todos. Então, né, alguns talvez nunca sejam nem reconhecidos. Então a gente tem aí uma figura que traz o desafio para vocês, né, de entender, né, de trazer a consciência, que traz o desafio para vocês de soltar. Por isso, como é perfeito, né? Por isso que vem a feiticeira falando, minha filha, isso não é problema seu, sabe? O que o seu pai fez, deixa de fazer, como foi o processo dele com a sua mãe, isso não é problema seu, né? E essa característica de muitos filhos, isso também não é problema seu, sabe? Você tem passe livre para conhecer todos os seus irmãos, ou pelo menos a maioria, né? Os que foram reconhecidos, os que se sabe que existem. Mas esse assentimento, né? Que é diferente de aceitar. Esse sim, né? Largar mão das atitudes do outro é onde está o processo de cura de vocês. Né? O Cocopelli, ele fala que, vindo aqui nessa tiragem, ele fala da importância de vocês realmente soltarem, né, o julgamento dessa figura paterna em relação a esse comportamento. Soltarem e entenderem que vocês, ao invés de olhar para o aspecto, né, uma pessoa que faz isso, que vocês têm a possibilidade de muitos irmãos, muitas pessoas para contar, né? Porque irmão tem uma magia, né? O negócio do irmão, ele tem uma magia diferente, né? Ele faz, são pessoas assim que fazem muita diferença, mesmo que você não tenha contato, mesmo que você nada, elas fazem muita diferença, né? Então, você tá aí com um monte de irmão na Terra. Ó, sabe, poder olhar para isso com alegria, poder olhar para isso com amor, poder olhar para isso como uma oportunidade, né, de crescimento. E as dores das mulheres, as dores dos irmãos, as dores da sua mãe, que fiquem para trás, que fiquem com eles, que cada um cuide da sua, porque você tem a sua para cuidar também, que não tá sendo cuidada, que é essa raiva, que tem essa raiva para ser liberada de dentro de você, tá? Então, solte. Como que vocês podem, né? Como que vocês podem se liberar, né, dessa raiva mais rápido? Como que vocês podem trabalhar essa cura da melhor forma possível? Como que vocês podem trabalhar essa cura da melhor forma possível? Tem uma resistênciazinha, né? Tipo, não queremos não, deixa aqui minha raiva. Minha gente, se abra, não fiquem apegados nisso, que isso aí é uma perda de tempo tão grande, sabe? Vocês estão aqui nesse processo tão bonito, não fiquem apegados a esses sentimentos, porque eles vão ter que passar, sabe? Se não passar nessa, cara, vocês vão ter que voltar, fazer tudo de novo, sabe? Outro processo, outro. Sabe? Tipo, não prolongue. Tem uma coisa que eu falo pra muitas pessoas, assim, né? Quem conhece minha história com relação à paternidade, sabe? Que uma das alegrias que eu tenho na minha vida é ter conseguido harmonizar a relação com meu pai, enquanto eu e ele
né? Estamos vivos, né? Então, a gente poder dizer que se ama, a gente poder, tipo assim, soltar o que foi o passado, sabe? Emociona. Toda vez que a gente se encontra, a gente se emociona. Que a gente sabe que foi um tempo que foi necessário, mas foi difícil. Então, tipo assim, não espere, sabe? A pessoa morrer, não espere, tipo assim, ser mais difícil do que já é, sabe? Se pode ser agora, minha gente, é agora. Tem algo que pode facilitar o processo do grupo 2, tem algo que pode facilitar o processo do grupo 2. Se não tem, eu já vou pro conselho. Ó, tem alguns que já estão se dobrando, tem, né, verdade. Por quê? Porque depois morre, gente, fica aí a culpa e a raiva. Ah, que droga, entendeu? Então, sintam a alegria de poder fazer, porque aqui o pai de vocês estão. Tá? Eu não sinto que os pais de vocês já passaram, não. Um ou outro que pode estar ouvindo essa mensagem pode ter feito, mas eu não sinto essa energia na mesa. Bom, vocês vão encontrar o caminho de vocês. As cartas não vão trazer. Então, conselho final pro grupo 2. Conselho final pro grupo 2. Conselho final. Contar golpes, vitória. Carta 20. Bom, conte com as coisas dando certo pra você e funcionando. Não sei o que foi falado ou que chave vai se girar aí no decorrer da semana, do mês, do ano. Do ano, né? É antes, da semana e do mês. Que vai trazer esse sentimento, né? Essa liberação de vocês. Aqui tem uma libertação dessa raiva, dessa angústia. E vocês, o sentimento ele é tão leve, que vocês vão contar como vitória, né? O contar golpes é uma é como se fosse de forma simples, tá, gente? É como se fosse uma homenagem, né? Que corresponde à vitória de um clã. Então vai ter aqui um sentimento de libertação. Vencemos, conseguimos, sabe? E o caminho para isso chegar aqui não vai trazer, porque como vocês já estão na consciência da totalidade, isso naturalmente vai chegar para vocês. Eu não preciso abrir aqui, né? Eu não preciso trazer, porque vai chegar. Fique tranquilo, já tá batendo na sua porta, né? Em questão de menos de 3 meses, bem menos. Tô colocando 3 meses aqui para dar um respiro, mas assim, menos de 3 meses esse processo vai estar assentado. Para alguns aqui vai ser em um mês, trincado assim, ó, pá, um mês. Para outros aí dentro de uma semana, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Agora que vocês têm consciência que ainda tem uma raivazinha para trabalhar, né? Essa busca da consciência que vocês estão adentrando, isso naturalmente traz as respostas, tá bom? Então, conselho final contem com a vitória, contem com a cura, contem com a libertação de vocês desse processo, né? Contem com a comemoração de poder integrar esse lado paterno, esse lado masculino, porque vocês estão no caminho certo, tá? Confiem que vocês estão no caminho certo. Assumam essa integração com a natureza para vocês, tá? E tudo vai correr lindamente, tá? Não tô dizendo que vai ser fácil, o processo de cura nunca é, mas vai ser lindo, vai ser libertador, ok? Então eu espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Boa sorte aí pra vocês. Então agora a gente vai pro grupo 3, que escolheu a mandala. Tá? Vou deixar ela aqui do ladinho, queria deixar ela... É aí que ela vai ficar. Então vamos pro grupo que escolheu a mandala. Então você pode respirar fundo, você pode se conectar com o seu coração, trazer essa figura paterna, né, essa imagem do seu pai biológico, independente de ter conhecido ele ou não. A gente começa a tiragem com o oráculo
da lua vermelha, um oráculo de feminino, porque rapaz, ó, tá. Um oráculo do feminino, porque é o feminino que dá abertura para o masculino chegar. É a mãe que permite que o pai tenha acesso ao filho e vice-versa. Então a gente começa com uma mensagem para esse clã de mulheres, né? Mães, avós, bisavós, etc. Pra gente poder estar abrindo esse trabalho. Mas, aqui de antemão para vocês, né? Existe um não gosto, uma frustração, uma negação, né, desse lado paterno, uma dor do feminino em relação ao masculino. Então, eu pego o baralho, meu lado direito inteiro ele dói, tem dor, assim, sabe? O lado direito é o lado masculino do aspecto material, tá? E existe um. Não gosto de homem, não gosto de pai, não gosto. Então, assim, a primeira coisa que eu vou te falar é assim, tenha abertura de coração. Senão essa tiragem não vai te ajudar em nada, sabe? No máximo ela vai te deixar com raiva. Depois pode até vir algum processo de cura, de insight, mas assim, o processo de constelação e quando a gente mistura as cartas é um processo de abertura, né? Então você precisa relaxar os ombros. Você precisa respirar fundo. Soltar o ar pela boca bem devagar. E abrir o seu coração para um sim incondicional. A tudo como é, a tudo como foi. A essa grande força universal que rege as coisas exatamente como são para acontecer, tá? E aí você consegue abrir essa cor. Então você escuta sem julgamento o que servir. Que bom que serviu. O que não servir, você simplesmente entrega, né? Tipo, isso aqui deve servir para outra pessoa, né? E pode se tornar um processo mais leve, tá? Mas, bom, vamos lá. Grupo 3, grupo escolheu a mandala, grupo 3. Grupo 3. Mensagem do aspecto feminino pro masculino. Grupo 3. Meu Deus. Mensagem para o clã feminino. Mensagem para o clã feminino. Falei até errado, viu? Mensagem para as mulheres do grupo 3. Muito bem, vem a deusa mãe, né, a representação da mãe, da lua cheia. Então eu convido você a respirar fundo, olhar para essa imagem com amor, com carinho, com delicadeza. E você pode fechar os seus olhos por um momento. Segue prestando atenção no fluxo da respiração. Eu sei que tá pesado, eu sinto daqui a energia de vocês, gente. Tipo, tempo não existe nessas horas. Eu sei que tá pesado, eu sei que assim, até tomar a decisão de assistir esse vídeo é um ato de coragem pra vocês. Então respirem fundo, né? Entrega qualquer sensação, qualquer sentimento. E você pode estar aí olhando para sua mãe, para suas avós, suas bisavós, todas as mulheres da sua família, tanto maternas quanto paternas. E a todas elas você pode experimentar simplesmente dizer sim. Sim a como elas são. Eu digo sim a como vocês foram. E eu digo sim aos seus destinos. E você pode experimentar repetir essa mensagem da carta para elas, ainda de olhos fechados. Então você pode dizer: sou a plenitude da lua cheia e a expansão contente da maré. Sou a nutriz e a tecelã, a fonte da vida para os outros.
Abraço o amor, as boas-vindas e a aceitação de todos. Sou a luz suave e o beijo da mãe. E você pode experimentar como que isso ressoa no seu corpo, como que essa mensagem é recebida por essas mulheres. Devagarinho você pode abrindo os olhos e eu vou deixar a mensagem aqui na tela para quem quiser pausar e ler ela, ok? Muito bem. Bom, então a gente tem aqui um clã de mulheres que precisa desse amor, né? Não é nem que tenha, mas precisa reacessar essa fonte, né? A gente tem aí sensações de impotência em relação ao masculino, sensação de não conseguir fazer o que deve ser feito ou de não cumprir, entre muitas aspas aqui, tá? Isso aqui é a crença familiar que tá aí, gente. Sensação de não cumprir o que se espera de uma mulher numa família. Então existe como se fosse uma sensação de insuficiência. E a deusa mãe, no arquétipo da lua cheia, fala: minha filha, você é mais que suficiente. Você é tudo, você fez tudo o que tinha. Você deu tudo o que tinha. E isso tem que ser o suficiente. Se alguém achou que não é o suficiente, isso é problema da pessoa. Isso não é seu. E isso vale tanto pro clã quanto pra você. Porque você também se sente insuficiente, principalmente quando se traz a figura do pai. Então a gente tem aqui um grupo que se sente impotente em relação a esse lado paterno. Bom, o momento presente de vocês, nossa. Essa vai ser a tiragem mais difícil hoje. Vem o povo em pé invertido, né? O clã das árvores. Que fala das raízes, que fala das nossas bases. Então aí o grupo 3, a gente tem um grupo que se sente sem raízes, se sente sem suporte, né? Tem uma... Alguns aqui talvez não tenham pai e mãe vivos, ou talvez não tiveram eles presentes, ou os dois, ou um dos dois, né? Muito provavelmente isso aqui está relacionado com a figura do pai, porque é como se as mães estivessem ali e não estivessem sentindo que foram o suficiente, porque faltou um lado. Então existe um momento de vocês, o povo em pé invertido fala dessa falta de base, essa falta de raiz, essa falta dessa figura do pai, né? Que pode ter sido aí um rompimento precoce, né? Uma morte precoce. Precoce entre aspas, porque nada é, mas assim, precoce pra você, pra tua vivência. Como pode ter sido também a ausência dessa presença, né? Sem necessariamente ter envolvido morte. E tem essa sensação de abandono, né? Por isso que tem essa raiva no campo, esse peso. É pesado falar do pai de vocês, é pesado falar, porque tá muito forte essa sensação de impotência. Só que veja, né? O que aconteceu nessa jornada de vocês que fez com que vocês não tivessem esse suporte, né? Do paterno, dessa figura, ela de alguma forma foi necessária. Eu quero que você veja onde você chegou hoje. Para aí, olha na tua volta, né? Pensa no teu trabalho, nos teus amigos, na tua família, pensa no que você tem, né? No que você conquistou durante a vida, né? Não estamos nem falando de posse, mas assim, o que você conquistou? Que curso você fez, se é que você estudou, que profissão que você está atuando. E agora pensa se o seu pai, independente de você ter conhecido ele ou não, você não precisa nem saber. Só traz a reflexão assim, se ele tivesse acompanhado, como teria sido? Seria melhor ou seria pior? Você já parou pra pensar que talvez a presença dele fosse muito pior do que a ausência? Então, por que eu tô falando isso? Porque é importante pra vocês se abrirem pra gratidão das coisas exatamente como elas foram. Você tem raiz. Ele pode não estar presente, ele pode, enfim, né, ter sido exatamente como foi,
Mas experimenta agradecer. Experimenta ver a vantagem disso, sabe? É... Isso aqui eu vou falar, gente, não é pra todo mundo, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Não é para todos, tá? Talvez não seja pra você, talvez seja. Pra alguns aqui, porque o que acontece, né? Aqui eu tô acessando um clã familiar que essa sensação de impotência das mulheres vem de uma falta de poder do feminino dentro da família. E não é uma falta de poder no sentido de porque os homens dominavam. Não, é uma falta de poder no sentido de serem desvalorizadas, de serem abandonadas, né? De terem essa sensação de abandono. E que não vem só dessa tua geração, da geração dos seus pais. Ela vem mais de trás, né? Então, a mulher que segura o homem em casa. Sabe? Esse tipo de discurso assim, bem antigo mesmo. A mulher que tem que segurar o homem em casa, a mulher que tem que não sei o quê, porque se a mulher não faz isso, o homem busca fora. Gente, que homem é esse? Sabe? Tipo assim, sério mesmo? É com essa pessoa? Então, aqui tem uma mensagem pra alguns, tá? Pra alguns. Que, tipo assim, a presença dessa figura podia trazer consequências muito piores do que foi a ausência dela. Então, tô falando aqui, gente, de traições, tô falando de violência doméstica, eu tô falando de, sabe, de coisas assim que pode ter sido um livramento. E talvez você nem saiba porque isso não é falado. Por quê? Porque o feminino sente culpa por ter sido deixado. O feminino sente culpa como se isso fosse responsabilidade delas. E nem sempre foi, tá? Nem sempre é. Então, claro que existe todo um sistema, né? Toda uma inteligência cósmica trabalhando nessas relações que aconteceram como foram. Mas aqui vem a mensagem assim, você pode até se sentir sem raiz, abandonado, mas assim, já experimentou ser grato por isso? Já experimentou ser grato pelas coisas como foram e ver o que acontece? Muito bem. Então, o que cura que o grupo 3 precisa manifestar agora em relação à figura paterna? Que cura o grupo número 3 precisa manifestar em relação à figura paterna? Gente, vocês estão tudo do avesso. Perdoai. Tá. Bom, vem a morte do xamã, número 41. Invertido também, porque o baralho de vocês ficou invertido, tá? Agora que eu ajeitei ele. Mas assim, isso fala sobre vocês realmente estarem vendo tudo de ponta cabeça. Vocês não conseguem ver nada exatamente como foi. Esse é um dos problemas de vocês. Vocês não conseguem ver as coisas como foram. O fato. Vocês estão pegados na dor, vocês estão pegados na impotência, vocês estão pegados. Ó, chega a dar um cutuco assim. Vocês estão pegados realmente nesse processo de estar mergulhado nessas emoções, né? Está tipo assim, e não conseguir ver o que foi o fato que aconteceu. Então, porque minha mãe, porque minha avó, porque eu, porque... Em nenhum momento tem um olhar pro outro. Mas meu pai, como que foi a história dele? O que será que ele fazia? Sabe? E vocês não estão conseguindo ver, por isso que vem tudo invertido, né? O baralho ter ficado invertido não foi por acaso, tá? A morte do xamã invertida, gente, ela fala sobre o processo de cura que vocês precisam manifestar agora. Normalmente, né, ele na posição normal, ele é morte e renascimento. Deixa morrer pra você começar de novo, né? Então, deixar esses sentimentos morrerem, né? Entregar realmente tudo como foi assim e renascer, assim, que nem uma fênix, sabe? Só que ele vindo invertido, ele fala ainda sobre... O que eu vou falar aqui vocês não vão gostar. Tem um vídeo, eu vou já recomendar esse vídeo pra vocês, chamado A Gente é Tipo Feijão. Reflexões sobre o sofrimento. A cura de vocês, né, que vocês precisam manifestar ainda em relação ao pai, é realmente viver essa dor, né? E provavelmente é uma das chaves que vai virar aí após vocês verem esse vídeo. Por quê?
Porque o xamã, o que acontece? Em muitas culturas, para um xamã, o xamã, ele é o curandeiro da tribo. Ele é o curandeiro da aldeia, ele é o curandeiro daquele povo. Então é ele que acessa as outras dimensões de vida e morte, todas elas, e volta, né? É ele que produz a cura. É ele que produz, não. É ele que é instrumento de cura para os irmãos. É ele que vai nas dimensões buscar aquilo que está faltando para aquele irmão que está com problema no estômago. É ele que vai, sabe? Então ele trabalha nesse mundo espiritual para harmonizar o físico, né? Para harmonizar as emoções, para harmonizar a mente. Então é tudo conjunto, né? A gente gosta de separar, mas assim, é tudo conjunto. E o xamã, né? Para ele virar xamã, ele nasce, ele cresce, né? Chega um momento em que ele tem o preparo para ser xamã. Isso pode ser desde que é criança ou pode chegar em um ponto da vida que ele recebe o chamado e vai, tá? E o xamã, ele passa pelo processo da humilhação, ele passa pelo processo do sofrimento. É impossível um xamã, um pajé, um curandeiro chegar onde chegou sem ter passado pelo mais cru da vida, sem ter passado pela chincha mesmo, assim. Então, em muitos rituais, né, ao redor do mundo, existem cerimônias, tá? Isso eu não tô inventando, gente, isso tá no livro, tá? De humilhação coletiva para essa pessoa poder morrer e renascer. Por quê? Porque essa pessoa não pode levar nada pro pessoal. Como que ela vai se tornar um xamã, um sábio, um eremita, um curandeiro, se ela acha que tudo é ela? Então, se alguém fala, você é feio, e aí? Sabe, você vai levar pro pessoal, você vai levar aquilo pra dentro? Então, eles passam por esse processo que é pra eles centrarem o pensamento e não deixar nada daquilo atingir eles. Não tô dizendo que é fácil, não estou dizendo que todos conseguem, né? Tipo assim. São cerimônias, assim, que pra nossa cultura, elas são realmente inimagináveis, tá? Isso que, assim, tem uma descrição que eu sei que é rasa, perto do que deve ser realmente uma... Então, a gente tem a cura que precisa ser manifestada agora na sua vida é realmente sentir essa dor, deixar esse sofrimento fermentar dentro de você, tipo, passar pelo processo do sofrimento. Porque até agora veio um processo de negação, de julgamento, de negação, principalmente negação, com as cartas invertidas, negação. Não tô vendo nada, não acredito em nada. Isso aqui, sabe, tipo, julgando, completamente imerso nas próprias emoções, nas próprias crenças, e tipo, isso não serve mais. Só que você vai ter que passar pelo sofrimento. Só que o sofrimento, se você souber passar por ele, ele é construtivo. Porque assim, o sofrimento ele é uma escolha. Mas ele só é uma escolha a partir do momento que a gente sabe disso e a gente tem o nosso mental preparado. Porque senão o ser humano é um poço de sofrimento sem fim, minha gente. É dor nas costas, e acontece não sei o que, é uma dor emocional, Veja, eremitas, sábios, entendem que o sofrimento é uma parte importante da construção de quem você é, da lapidação de quem você é. Então você vai precisar passar por esse processo. Só que, se você experimentar passar ele com consciência, com amor, com acolhimento, né, ele vai se tornar muito mais fácil. A dor vai existir, porque ela precisa se manifestar. O choro vem, talvez até crises de raiva, de frustração, mas assim, se você deixar passar, você não precisa, tipo, quebrar tudo. Não é sobre isso. Mas assim, se você experimenta a emoção, chora, que seja, né? Deixa ela passar, vai dar um tempo ali. Passou. Você vai falar, gente, que loucura. Nem precisava de tudo isso. Nem precisava ter chorado tanto, foi. Só que precisava, porque tá acumulado em você. Tá? Então, assista esse vídeo, tá? A gente é tipo feijão. Esse vídeo ele é muito bom. Eu gosto muito dessa analogia. Porque é isso. Tem momentos que a gente precisa passar pelos sofrimentos na vida, né? A gente precisa passar pela dor e saber lidar com ela. Pra cura poder chegar. Que aí você soltou, liberou, levou embora.
vem a manifestação da cura, tá pronto. Você não tem mais nada aí dentro que te carregue, que te deixe pesado, que te deixe, sabe, carregado. Só que, assim, né, também. Depois disso, vem aí a nova etapa, né? Então você tem que cuidar da tua mente. Porque se você passa pela dor, pelo sofrimento e você não cuida da sua mente, passou um processo, você volta pra ele e fala: ai não, mas tal pessoa fez daquele jeito que você fica retroalimentando a dor e o sofrimento, né? Então trabalhar a gratidão vai ser muito importante. Trabalhar o auto perdão, né? Tipo assim, você isso que eu vou falar é um pouco delicado, tá, gente? Mas assim, vê se serve, se não servir, só joga fora. Você trabalhar o auto perdão no sentido de você pode até repetir essa frase pra você, tá? Eu me perdoo por ter julgado meus pais. Eu me perdoo por não ter sido quem eu gostaria de ser. Eu me perdoo por não ter compreendido o destino deles e o meu. E aí você pode ir trabalhando, né, esse auto-perdão no lugar da autorresponsabilidade, tá? Seus pais, eles têm as responsabilidades deles também, mas isso é deles, não é seu. Para de pegar aquilo que não é seu, tá? O que pode ajudar o grupo 3? O que pode ajudar o grupo 3 a manifestar essa cura mais facilmente, com mais tranquilidade? O que pode auxiliar o grupo 3 a manifestar essa cura mais facilmente? Eu tava decidindo da carta, já tinha vindo, mas é isso, né? Vocês precisam ver. O Grande Mistério, carta 37. A fonte original. Bom, aqui muitos de vocês são convidados a conhecer a constelação familiar. É uma técnica de cura ancestral. Então, é uma das, assim, mais eficientes e mais lindas de longe. Mas eu antes de tirar essa carta, eu pensei nessa carta, falei, acho que vem ela, né? E veio mesmo. Então, assim, ó, 3 mais 7 é o número 10. Vocês podendo curar esse aspecto da ancestralidade, e às vezes, gente, requer uma abordagem diferenciada. Oração, talvez não chegue lá, né? Ou chegue, mas assim, chega com a oportunidade do que você precisa fazer, né? Algumas meditações podem auxiliar, mas assim, existem coisas que são muito específicas de cada família, tá? Existem histórias e crenças e traumas e dores que são daquela família, né? Que são da sua família. A outra família é outra dor, é outro, sabe? E que nem sempre fica muito claro ou nem sempre consegue ser completamente harmonizado numa visualização simples, né? Então precisa se abrir um campo de constelação familiar. Tem alguns aqui que podem até buscar o Theta Healing, enfim, essas técnicas diferentes, mas o foco de vocês tem que ser a ancestralidade. Porque o número 10, né, o 3 mais 7, fala sobre a subida de degrau, né? Então você vai pro 10. Você tá no 5. Nossa, vocês estão muito no meio do caminho, gente, ó. 4 mais 1, 5. O povo em pé é 5, né? Então vocês meio que pararam no meio do caminho. Tudo na vida de vocês para no meio do caminho. E aqui já vem direto pro 10, né? Então, muito projeto, muita coisa que vocês querem colocar pra frente, querem alavancar, querem levar adiante o negócio, para no meio do caminho. Por quê? Porque tem esse monte de sentimento relacionado com o pai e que vocês não conseguem soltar. E o pai é ele que dá coragem pra ir pra vida. É ele que dá força pra você trabalhar. É ele que dá a força para os projetos se acontecerem, sabe? Então, o pai é a força. A mãe
representa o amor. O pai representa a força. A gente só é completo quando a gente une os dois no nosso coração. Então, busquem, tá? Busquem constelação familiar. Tem online, tem, com certeza na cidade de vocês tem alguns, mas procure, vai procurar, tá? Eu faço também, mas assim, procure onde você sentir que entendeu? Mas não deixe de fazer, porque a tua cura, né, tá pronta, né? Tá pronta. Para facilitar teu processo, né, faça algo voltado para ancestralidade mesmo. Existem alguns cultos que tem essa abordagem ancestral também, mas eu tenho muito pouco conhecimento, não vou abrir aqui coisa que eu não sei, tá? Então, busque onde que tá a cura da ancestralidade de vocês e façam, sabe? Não posterguem. Conselho final pro grupo 3. Conselho final pro grupo 3. Conselho final pro grupo 3. Heia! Muito bem. Então a gente tem aqui Bastão que Fala, o Povo de Pedra e a Roda do Arco-Íris invertida. Vamos por partes. Começa daqui pra cá, não sei se na tela deve ter ficado ao contrário, né? Bastão que Fala, Povo de Pedra, Roda do Arco-Íris. Bom. O conselho final pra vocês, gente, é o seguinte. Entendam que para você ter uma compreensão completa de um evento, de um assunto, de uma situação, de um trauma que aconteceu na sua vida, você precisa, além do seu ponto de vista, que já tá aí te fazendo sofrer um monte, né? Você precisa saber dos outros pontos de vista. Então se abra para escutar histórias de outras pessoas que você ainda não escutou, tá? Então isso envolve aqui teu pai, né? Talvez você só escutou a versão da mãe, né? Isso envolve aqui teus avós, tuas tias, teus tios. Tem gente que sabe de coisa aí que nunca foi falado. E você tá numa idade que você já pode perguntar sobre isso e ter uma resposta sincera, coisa que antes não tinha. Então, o Bastão que fala sobre a importância da gente aprender a escutar as outras versões da história, escutar outros pontos de vista, escutar com atenção, com abertura, né? Outras fontes da verdade. Porque você só vê um pedacinho desse tamanho, que é a sua versão, sendo que a gente tem um negócio desse tamanho que você consegue ver de vários ângulos, tá? Então, se abra para essa escuta, tá? O Povo de Pedra, ele fala sobre o conhecimento revelado. Então, junto com o Bastão que Fala, quando você se abre para escutar as histórias, as vivências, tudo que aconteceu, você tem uma percepção nova, você tem um conhecimento revelado, você tem algo que você não estava sabendo e que agora você sabe e que muda tudo dentro de você. Por isso que a constelação ela auxilia, porque a constelação é pura revelação, né, da nossa ancestralidade. Mas aqui o conselho final fala, gente, escute outros membros da sua família, escute outras pessoas que estavam no mesmo processo, sabe? Se abra para adentrar nesse conhecimento, para adentrar nessas outras visões do que aconteceu, porque isso vai assim abrir para você, mas tem que ter a humildade de saber ouvir e de saber que o que você achava que sabia talvez fosse tudo mentira, tá? E a roda do arco-íris invertida, minha gente, fala sobre a importância de vocês se abrirem mais para compreensão, para as mudanças, né, para o novo, sabe? Vocês estão muito presos na dor. Por isso que fala, vocês talvez fiquem sofrendo mais um tempo, sabe? Vocês vão precisar passar, né, ficar fermentando mais um tempo aí, né, até que chega no fundo do poço e fala, agora acho que quero sair. Então, eu dou risada porque é um pouco engraçado, né? A gente sofrer e no fundo do poço e falar, agora eu tô pronto, não tem mais pra onde ir, agora eu quero sair, sabe? Tipo assim, hoje a gente podia fazer isso antes, podia ser tão mais fácil, mas não, a gente é resistente em ficar ali segurando dor, segurando mágoa, segurando rancor,
E a roda da totalidade invertida, gente, a consciência do todo, sabe, vindo invertido, é tipo assim, se abram, sabe? Se abram para entender, se abram para outras versões, se abram para compreensões novas. O que você sabe, o que você acha que sabe, o que você aprendeu na tua caminhada, o que você construiu, como naquilo que você acredita em relação ao seu pai, cara, é tudo mentira, sabe? Tipo assim, boa parte é mentira. Então você tá vivendo um sofrimento que é mentira, sabe? Por mentiras. Então, se abra para escutar mais, se abra para aprender mais, né? Se abra. E assim, a pessoa começa a falar, você não vai com uma tá vindo para falar isso, né? Tipo, você foi lá na sua tia, você pergunta: "Ah, tia, e aí, tudo bem? Tomar um café junto, pá? Poxa, queria conversar contigo, assim, queria perguntar do meu pai, né? Queria perguntar da minha mãe, da relação deles, o que você sabe, né? Tenho sentido essa vontade de saber mais." E aí ela começa a falar uma coisa que você não espera. Aí você fala: "Não, não, mas meu pai não né, meu pai é ruim, mas minha mãe falou que tá." E aí a tua tia vai fazer o quê? Tá, não vou falar mais, sabe? Então, tipo assim, não vão com as justificativas de vocês porque elas já não servem mais, tá? Se abram pro novo, se abram pra ouvir com atenção as outras histórias. Se você ficar quietinho, passar o bastão da palavra pra pessoa que você perguntou, ei, tia, como exemplo, mas pode ser qualquer pessoa. É que tia sabe mais. Tia, avô, né? Sempre tá vai por dentro ali. Se você aprender a ficar quieto enquanto o outro tá com a palavra e aprender a ouvir com atenção, você vai receber assim, ó, informações privilegiadas da sua própria história, sobre quem você é, sobre o teu nascimento, sobre tudo que aconteceu. E aí vai vir as novas percepções, mas você precisa se abrir para elas, porque senão tá aí a morte do xamã. Fica ali sofrendo, sofrendo, sofrendo até a hora que cansei de sofrer, tô pronto pra sair, uhul, tá? E se for pra ser assim, gente, também tá tudo certo. Mas aqui o conselho e a facilidade, eles vêm pra te auxiliar, tá? Nesse processo. Então eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Boa sorte pra vocês.